Olá, amados irmãos, mais um vídeo aqui para a nossa meditação da Palavra de Deus. Nós estamos com a Bíblia aberta em 1 Coríntios e o capítulo 13. A nossa meditação nesse instante. Você que tem a Bíblia e queira acompanhar, 1 Coríntios capítulo 13, ou depois você pode ler lá. Diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. É 1 Coríntios 13, 1 e 2. Amados, a palavra de Deus está falando para nós. Apóstolo Paulo advertindo e falando: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu falasse em todos os dialetos angelicais, todas as línguas humanas, se eu não tiver amor, nada vale. Ainda que você possa ter o conhecimento de todos os dialetos, ser a pessoa mais bem-sucedida financeiramente, faculdades, cursos, teologias e ser bem empregado, ter o mundo em sua mão. Mas pela palavra de Deus, se não tiver amor, nada será. A gente vê muitas pessoas distorcendo o evangelho, ministrando nas igrejas, forçando os membros a dinheiro. Uns vendem chaves, outros vendem lenço. Ó céus, Jesus está triste com isso. O Espírito Santo está triste, pois as coisas de Deus é de graça, não tem preço. Então o amor não está ligado nisso. Para amar tem que ter obra junto. Como a fé sem obra é morta. Aquela pessoa que necessita de cesta básica, por exemplo, de alimento. Se a pessoa está precisando, sentindo falta, passando falta de alimento, aí eu chego para ela e dou uma palavra, não adianta. O amor tem que ser completo, tem que ter o pão da vida, mas também aquela pessoa está precisando de pão material, então eu devo dar esse pão material. Então, amado irmão e irmã, tem que ter amor. Não adianta ter todos os dons e ser soberbo, ser inchado. Quantos colocam seu paletó e a sua gravata e acham que é o dono? Quem é dono é Jesus Cristo. Ele é grande, nós somos iguais. A Bíblia chega a dizer para nós considerar os outros superior a si mesmo. Considerar o meu próximo como superior, que assim eu vou tratar ele bem. Eu tenho que amar. Eu preciso ser manso, eu preciso ser humilde para herdar o reino de Deus. Jesus, sendo filho de Deus, se fez homem. E homem humilde, trabalhador. E eu vou me exaltar. Jesus ensina para nós que quanto mais cargo eu tenho, menor eu sou. Ele diz: uma mesa, um servindo, qual é o maior? É o da mesa. Mas ele diz: eu sendo maior, eu sirvo. Humildade com amor. Então hoje, membro, obreiro, pastor, presbítero, enquanto mais cargo você tiver, pensa nisso. Mais você vai ter que servir para cumprir a Bíblia.
A Bíblia diz: não quereis ser mestre, porque maior será o juízo. Por causa disso, quanto mais cargo eu tenho na obra de Deus, mais eu tenho que servir, porque o evangelho é contramão da vida. O evangelho é contramão. O louco é o sábio, o rico é o pobre é o rico. O evangelho é contramão, é diferente. Não é como o mundo, enquanto mais rico é superior. Não. O evangelho não. Enquanto mais cargo na igreja, mais humilde tem que ser. E não é o que está sendo. Jesus veio para dar exemplo, ele sendo o grande, o adorado, aquele que deve ser adorado. Lavou os pés dos discípulos. E hoje, amado irmão, quanto coração inchado, quanta soberba. Mas Cristo está vendo tudo isso. E aqui a palavra está dizendo que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas se eu não tivesse o amor, agora a pessoa, por ter um encargo, ele perde o amor, ele fica soberbo, ele não ajuda mais o próximo. Vê um mendigo na rua, corta a voz dele. Não é exemplo de crente. Jesus tinha tanto amor que a lei dizia: longe do leproso, Jesus estava lá. Jesus vivia em meio aos pecadores, não cometendo o pecado, mas amando os pecadores. E hoje, vou dar um exemplo, uma prostituta na rua, e ela pede para você parar, talvez com sede do evangelho. Você: eu não posso parar porque as pessoas vão dizer. O que eles vão dizer? Mas se fosse Jesus, não esperava a pessoa pedir, ele já ia lá. Por isso que ele foi morto. Quer se ver Jesus de verdade? Prepare-se para as condenações que o povo vai fazer. Outra coisa, não é o de fora não, é o de dentro, que é a lei, como o povo da lei, os fariseus cegos. Jesus, a Bíblia diz que não veio médico. Quem precisa de médico não são os sãos, mas os doentes. Esses que precisam de médicos. Então nós temos que ter amor, ame o seu próximo, ore por ele, ajuda ele, dê uma palavra a ele, não abandona ele. Se precisar fazer uma cesta básica, faça. Ajude, que a igreja já não quer fazer mais não. A igreja, de modo de dizer, templo, né? Que a igreja somos nós. Porque infelizmente a ganância tem tomado conta de muitos pastores, muitos chefes de igreja. Tá difícil, mas ainda bem que a igreja somos nós. Amém? Não faça o bem sem olhar quem, que a recompensa para você Deus tem. Lembrando que esse vídeo não é com intenção financeira, somente para despertar o dom, né? Ouvir esta palavra, despertar o dom que há em mim, e gosto de transmitir um recado da palavra de Deus. Então uso aqui para nós meditar na palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe e fique com esta palavra. Que ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, dos anjos, não tivesse caridade, amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Tem feito. Ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência. Olha, ainda de maneira que tivesse a fé que tal transportasse os montes, não tivesse caridade que é amor na Bíblia, nada valeria. Então se não tiver amor, meu irmão, não vale nada. Então vamos voltar ao primeiro amor da palavra. Aquele amor que, sem soberba, todos iguais. A Bíblia chega a dizer, encerrando o vídeo, que os discípulos, os apóstolos, vendiam tudo que tinham e depositavam aos pés dos discípulos, os discípulos repartiam para que todos vivessem de maneira em comum. Ou seja, todos tinham a mesma quantia, comia do mesmo. Hoje a gente não vê dentro da igreja, né? Uns com um jatinho, um carro. Não, vamos nem à frente, né? Mas Jesus não quer isso. Então vamos viver o verdadeiro evangelho, aguardando o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo para nos arrebatar nos ares, para estar com Ele para sempre, onde não há morte, não há tristeza, e Ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus Cristo.